Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Base para o Cálculo. Aqui eu vou te ensinar as estratégias básicas para você conseguir a sua aprovação em cálculo. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é inequação produto quociente. Galera, isso aqui é muito importante para o cálculo, né? Como que você determina o estudo de sinal de uma função. Essa função pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser zero. E quando você tem uma inequação produto quociente, o estudo de sinal é mais complicado. Tudo bem? Então eu vou ensinar para vocês o passo a passo e fica comigo até o final, porque eu vou passar um método que poucas pessoas conhecem. É o método da reta única. Você vai resolver esse tipo de exercício muito rápido. Muito rápido. Inclusive, eu vou mostrar o método adicional, que é aquele método do quadro de sinais, tem que fazer um monte de coisa, e logo depois eu explico o método reta única e faço vários exemplos. Então, galera, eu quero que vocês aprendam a usar o método reta única e nunca mais usem o método quadro de sinais, tá? Esse é o meu principal objetivo aqui, porque é muito fácil, é muito mais prático. Então, vem comigo! O problema, que é o que mais cai, né, nas derivadas primeira, derivada segunda, é uma inequação produto quociente. O que significa isso? Você tem funções de primeiro grau em cima, dividido por uma outra função de primeiro grau, por exemplo. Ou você tem duas funções de primeiro grau, dividido por outra função de primeiro grau. Então não é só fazer o estudo final de uma reta, porque tem três retas. Aí é mais complicado, não é só fazer a crescente mais e menos, acabou. Não é só isso. Tem um método, é mais complicado, tá bom? Então, aqui, coloquei vários exemplos de inequação produto quociente. Ó. Nessa aqui eu tenho uma função grau zero com uma função de primeiro grau. Pode ter função de segundo grau também, olha lá. Uma função de segundo grau, com uma função grau zero, com uma outra função de primeiro grau. Então, quando você tem uma mistura de funções de primeiro grau, segundo grau, função grau zero, em produtos e em quocientes, isso caracteriza uma inequação produto quociente que é mais complicado. Não é simplesmente fazer. A reta cresce e decresce. Está vendo aqui o que a gente fez? Ó? A reta cresce, mais e menos. É uma parábola côncava para baixo com duas raízes. Menos, mais e menos. Não é só isso. Tá? Mas, lógico, você tem que saber isso, né? Para desenvolver as inequações produto quociente. Beleza? Então, presta atenção. Aqui tem um método muito famoso, que todo mundo conhece, que é o método quadro de sinais. Você monta lá um quadro de sinais, dá um trabalho gigante, aí você verifica o sinal de toda essa função aqui, entendeu? Baseado no quadro de sinais. Agora, o principal objetivo da aula de hoje é o método da reta única. Isso aqui pouca gente conhece. Nós vamos fazer o estudo de sinal, tá? Dessas inequações aqui, ó. Nós vamos resolver todas essas inequações de produto quociente usando o método da reta única. Tá? É muito rápido, é muito prático. Então vamos lá, galera. Antes de começar com o método da reta única, eu quero relembrar com vocês o quadro de sinais. Tá? Como funciona o método quadro de sinais? Primeiro, você vai ter uma função que pode ser maior ou maior ou igual a zero, pode ser menor ou menor ou igual a zero. Então, o primeiro passo é identificar isso, né? Se é maior, se é menor e tal. Beleza. O segundo passo é fazer o estudo de sinal de cada termo, ou seja, de cada fator. Por exemplo, nesse aqui, ó, nós temos três termos. Ó, três termos. Então, você vai ter que fazer o estudo de sinal desse termo, o estudo de sinal desse, o estudo de sinal desse, de forma separada. E isso é fácil, né? Eu já expliquei como faz aí nas páginas anteriores. Beleza. Agora, no passo 3, você vai montar o quadro de sinais. Como que monta o quadro de sinais? Você vai colocar em cada termo representa uma linha, ok? E cada raiz que você encontrou vai representar as colunas. Aí você completa esse quadro de sinais com sinais, tudo bem? Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês lembrarem. E no final, né, a última linha desse gráfico, ele vai representar o termo total. Então você quebra, você coloca o termo 1 aqui, o termo 2 e o termo 3, faz a análise de sinal, você vai ter aqui o sinal do termo completo. Beleza? E não pode esquecer de verificar o domínio, porque o que zero dominador não pode fazer parte da nossa solução. Beleza, então são 4 passos, basicamente, tá? E, galera, eu vou fazer só um exemplo com quadro de sinais. Com calma, seguindo esse passo a passo aqui. Depois, eu vou passar o método da reta única e vocês vão ver que é moleza. Primeira questão, 2x menos 6 dividido por 5 menos x.
menor ou igual a zero. Galera, vou usar primeiro o quadro de sinais, hein? 2x menos 6, ele é... Eu quero fazer o estudo de sinal do 2x menos 6. Isso aqui vai ser uma reta crescente. E quais são as raízes? 2x menos 6 igual a zero. 2x igual a 6. O x vai ser 3. Então pronto, já fizemos o estudo de sinal. Mais e menos. Qual que é o próximo? 5 menos x. Agora a gente tem uma reta decrescente. Reta decrescente, ó. Pronto. Quais são as raízes? Aí tem igual a zero, né? 5 menos x igual a zero. Menos x igual a menos 5. O x igual a 5. Tem gente que faz de cabeça, né? Mas cuidado. Depois você erra um sinal aí e perde a questão toda. Então aqui, mais e menos. Ó. Então eu acabei de explicar isso para vocês. Ó. Reta crescente, a outra reta decrescente. Fechou. Esse é o primeiro passo. Ó. Na verdade, o primeiro passo é identificar. É maior, é menor? Nesse caso aqui, a gente está querendo menor ou igual a zero. O segundo passo é fazer o estudo de sinal de cada termo. Já fizemos. Estudo de sinal do de cima, estudo de sinal do de baixo. Agora, a gente vai montar o quadro de sinais. Seguinte, o quadro de sinais, eu vou copiar essa tabelinha aqui para a gente ganhar tempo. Ó. Quadro de sinais vai ser algo desse tipo aqui, galera. O primeiro termo é 2x menos 6. O segundo termo é 5 menos x. E a última linha vai ser o termo total, entendeu? Vai ser a função total. É sempre assim. Tá? Deixa eu diminuir esse negócio para caber ali dentro. Aê, pronto. E as raízes? Aí você vai colocar as raízes que você encontrou no estudo final. Você encontrou aqui, ó, um x igual a 3 e um x igual a 5. Então, tem que colocar em ordem crescente, tá? Até esqueci de colocar isso aqui no passo a passo. Você vai montar o quadro de sinais. Enfim, essas raízes aqui, elas devem estar em ordem crescente, porque aqui é como se fosse o eixo x, entendeu? Tem que estar em ordem crescente. Cuidado com isso. Beleza? Então, eu vou colocar o 3, depois eu vou colocar o 5. Como só tem duas raízes, essa parte aqui eu posso apagar. Vamos diminuir esse quadro aqui. Aí, vai ficar bem melhor. Aqui também eu posso diminuir. Opa! Pronto. Esse é o quadro de sinais. Percebeu que as colunas são as raízes e as linhas, né, representam cada termo. O último termo é sempre o total e as outras linhas, né, representam o de cima, o de baixo, cada termo da sua equação do produto quociente. Beleza. Aqui embaixo também vai ter o 3, né? Representa o 3 e o 5. Agora, como você vai preencher esse quadro, galera? Ó, primeiro, o sinal do 2x menos 6. Sinal do 2x menos 6. Galera, o 2x menos 6, né? Eu vou colocar aqui, ó. Você vai olhar para cá. O 2x menos 6, ele é negativo até o 3. Ou seja, aqui, ó. Antes do 3, ele é negativo. Entendeu? Essa reta aqui, eu vou até mudar ela de cor, porque ela está aqui só para separar. Ela está aqui só para separar, porque ela tem um termo à esquerda. Tá? Dessa reta azul para a direita que a gente vai colocar os sinais. Ou seja, antes do 3 é sempre negativo. Entre 3 e 5 é positivo. Depois do 5 também é positivo. Olha lá. Sempre que é depois do 3, vai ser positivo. Então é só interpretar aquele sinal e colocar o sinal aqui. Agora, se você olhar a linha do 5 menos x, vai ser, olha, positivo até o 5. Então, é positivo antes do 3, é positivo entre 3 e 5, né? Até que, ó, até o 5, você vai colocar tudo positivo. Depois do 5, você coloca negativo. Pronto. Agora, presta atenção, galera. Eu quero fazer o quê? Uma divisão. Então, menos com mais, sei lá, eu não estou preocupado com a função, estou preocupado com o sinal. Menos com mais é menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Então, aqui, a gente tem todo o estudo de sinal da função completa. Olha, tá? Só que eu não quero o estudo completo da função. Eu quero onde ela é negativa, né? Menor ou igual a zero. Então, a minha resposta do exercício vai ser antes de 3, depois do 5, que é onde tem o negativo. O positivo eu não quero.
Agora, eu quero que seja zero? Eu quero que seja zero? Quero, porque é menor ou igual. Se fosse só menor, você abre os dois. Porque o 3 e o 5 zeram, né? São raízes. Como ele pediu menor ou igual, você tem que considerar as raízes. Aí, como é menor ou igual, dá vontade de fechar tudo, né? Porque as raízes zeram a função. Só que não pode zerar o denominador, galera. Não existe divisão por zero. Quem zera o denominador? Quem zera a função que está aqui? É o 5. Ou seja, você vai fechar todas as raízes, né? Com a exceção das raízes do denominador. As raízes do denominador sempre ficam abertas. Então, eu vou colocar bolinha aberta aqui no 5, para não zerar o denominador, e bolinha fechada no 3. Aí, qual que é a resposta? Ó, x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a 3, ou o x é maior do que 5. Essa é a resposta do exercício, usando o quadro de sinais. Agora, não foi tão difícil, né, galera? Até que foi de boa. Só que assim, quando a função é mais complicada, o quadro de sinais fica uma loucura, dá muito trabalho, tá? Então, espero que tenha ficado bem claro aí o método quadro de sinais. Coloquei um passo a passo aqui mais ou menos para vocês, tá? Mais um exemplo, só que o nosso foco aqui vai ser o método da reta única. Então, vem comigo, galera, eu vou passar um método incrível para vocês. Eu vou resolver o mesmo exercício, só que agora usando o método da reta única.